Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. Antes de começar o episódio de hoje, tem uma dica daquelas para você, que busca uma vida mais saudável e a criação de novos hábitos. A Poppet, empresa parceira do Pod Doutor, é uma empresa especializada em marmitas e sucos fitness. Então já acesse agora www.poppet.com.br. E aí, Dr. Sidney, tudo bem? Fala, Moisés, tudo bem? Tudo jóia? Mais uma gravação maravilhosa para você do Pod Doutor. Como você já sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde. O nosso propósito é levar para você informação de qualidade, informação checada. Afinal, você sabe que a internet é recheada muitas vezes de fake news, de informações não verdadeiras. O nosso propósito é levar para você informação boa em saúde. Você que não é da área de saúde e precisa, quer levar a você, melhorar a tua saúde, melhorar a saúde de quem você ama. E como que a gente faz, como que a gente atinge esse propósito? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada uma das áreas que a gente discute. Hoje a gente tem a honra de receber aqui doutora Silvia Zimbres, dermatologista, formada pela Faculdade de Medicina da USP, especializada pela mesma entidade da Clínica Du. Muito obrigado, Silvia, é uma honra tê-la aqui. Vamos bater um papão aqui e falar sobre a sua área. Boa, muito bem. Um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é isso, né? A ideia, a minha especialidade hoje, ela tá um pouco desvirtuada. Então, assim, eu acho que a gente tá aqui para colocar, porque é uma especialidade tão linda, que eu sou apaixonada e que a gente consegue fazer tudo o que a gente precisa. Fazer doença, fazer estética e sempre com saúde e bem-estar. É isso aí. Seja bem-vinda novamente, doutora Silvia. Doutora, o episódio de hoje é sobre saúde e naturalidade. Cabe na mesma frase, saúde e naturalidade? É natural do corpo permanecer saudável ou não é natural do corpo permanecer saudável? Bom, visto a indústria e a velocidade do nosso dia a dia e os nossos hábitos. É isso. Bom, hoje nunca se falou tanto em envelhecimento com naturalidade. E como que a gente pode falar? Por que se fala hoje tanto de tratamentos, de terapias regenerativas? Porque a ideia é a gente diminuir. A gente sabe que o envelhecimento é inevitável, é inexorável, mas a gente consegue diminuir o ritmo desse envelhecimento. Então, nunca se estudou tanto os mecanismos de envelhecimento. Então, vamos falar de antioxidante, falar de antiglicação, né? Porque se fala tanto do açúcar do envelhecimento. Então, é possível, sim, a gente retardar e deixar um pouco mais lento esse processo aí do envelhecimento. Falou duas palavras que eu não conheço e acredito que você é de casa também não conhece. Pode explicar pra gente o que seria Tem a parte de antioxidação, okay, né? A parte de o que faz o que faz a nossa célula envelhecer. Então, uma das coisas é a oxidação. Então, é um processo que você libera radicais livres de oxigênio que vão envelhecendo a célula. Falando especificamente da pele, então são esses radicais livres que fazem a gente degradar o colágeno, que é a proteína que dá sustentação para a pele, né? Mexe com todo esse processo de pigmentação. Por que a pele mais velha vai ficando manchada? Então, assim, todo esse processo, então assim, por exemplo, o açúcar, né, que estão falando assim que o açúcar é o vilão no processo do envelhecimento, porque o açúcar está envolvido nesse processo de oxidação das células e de glicação, que é deixar aquela proteína dura e disfuncional. E a oxidação se dá pelo trato natural do ser humano, claro. Exato. Mas também e principalmente por hábitos e alimentação? Sem dúvida nenhuma. Então a gente tem vários, o que a gente chama hoje de expossomos, é tudo que a gente está exposto e que faz a célula envelhecer, né? Então hábitos que a gente tem de alimentação, de maus hábitos, né, como cigarro. Poluição, nunca se estudou tanto o efeito da poluição no envelhecimento das células. Então, exposição solar. Então, assim, sono ruim, poucas horas de sono. Então, tudo isso são hábitos que fazem com que a gente acelere o nosso processo do envelhecimento. E quando nós falamos células, a pele faz parte. Exatamente. Então, a pele é o maior órgão do corpo. A qualquer momento, todo o tempo, ela está se refazendo. Exatamente. Ela está se refazendo o tempo todo e é o nosso maior órgão. Então, quando a gente fala de processo de envelhecimento, tudo está envelhecendo. E a pele é o primeiro lugar exposto. Então, é por isso que os primeiros sinais do envelhecimento, muitas vezes a gente vê na pele, né? Então, essa é a nossa luta de tentar desacelerar esse processo aí de envelhecimento. E por isso a grande importância da sua especialidade de dermatologia, que cuida da pele, que é como se fosse um cartão de visitas de cada pessoa. Exatamente. E é super importante, né? Quando você vê uma pessoa, por mais que a gente
tente não pensar isso, mas aquela primeira visão é o cartão de visitas. Então tem que estar sempre bem cuidado. Então procurar um dermatologista, conhecer sobre tudo isso. E o que você falou é muito importante, que hoje está muita controvérsia, tem muita coisa que estão dizendo sobre a dermatologia, sobre a busca insana de isso que a gente queria falar aqui hoje um pouco, né? Então quais são os caminhos que hoje a dermatologia consegue sem exageros, né? Porque o tempo, né, Silvia? O tempo a gente não tem como parar, né? Então, o que a dermatologia consegue oferecer para os pacientes hoje de mais novo? É isso que você falou, dos hábitos, e o que mais além disso? É assim, o que eu amo na minha especialidade é justamente eu conseguir alinhar prevenção, tratamento e também essa parte de autoestima. Então, hoje a gente vive, infelizmente, uma loucura que muita gente só associa a dermatologia com estética, procedimento injetável, falta de naturalidade, pacientes deformados, transformados. Mas eu falo que a boa consulta dermatológica envolve tudo isso, né? Então, toda vez que o paciente entra no meu consultório, eu examino ele inteiro, de cima e embaixo, cabelo, pele e unha, né? Então, a gente olha, às vezes o paciente vem para fazer estética, mas a gente acha um câncer de pele na consulta. Então, assim, é o exame geral. E por que a parte de estética me enche tantos olhos? Apesar de eu fazer doença, eu ainda opero tumor, faço toda a parte de doença. Porque faz parte do bem-estar, né? Então, quando a Organização Mundial de Saúde fala o que é saúde, é bem-estar físico, mental e emocional, né? E a autoestima entra nisso. Quem que não gosta de olhar no espelho e se sentir bem, né? E isso é possível. Então, a gente vai parar o processo do envelhecimento? Não, mas a gente pode aparentar uns anos a menos, a gente tem muitos recursos para isso, né? E a autoestima, sem dúvida nenhuma, faz parte muito grande. Por que a gente teve uma procura até interessante durante a pandemia? As pessoas ligavam para marcar botox, marcar toxina botulínica. Porque assim, tava todo mundo em casa, a pessoa falou assim, não, mas por que ela precisa fazer toxina botulínica? Porque ela tava em casa, mas assim, ela queria olhar no espelho e se sentir bem. Né? E hoje a gente sabe, tem até estudos que mostram que a toxina botulínica ela tem um efeito em pacientes com depressão, porque a gente chama de neurônio espelho. Então você tem um efeito neurológico de quando você faz a aplicação de toxina botulínica. A toxina botulínica seria o Botox. O Botox. Que está em alta. Isso. O Botox é uma marca comercial. Né? Então existem várias marcas de toxina botulínica. O Botox é uma marca comercial e virou uma referência na nossa área. Né? Doutora, você comentou do açúcar. Quando a gente, principalmente a Popt aqui, com uma proposta de alimentação saudável. Quando nós falamos de alimentação saudável, diretamente ou indiretamente tem a redução do açúcar. Sem dúvida. A redução do açúcar, qual que é o impacto direto na pele? Então, você reduz esse processo oxidativo e processo de glicação. Então, é um efeito direto. Então, quando você está ingerindo um alimento com baixo índice glicêmico, você está expondo o seu corpo a menos coisas tóxicas, literalmente. Então, a alimentação tem um impacto gigantesco. Então, por exemplo, por que hoje, assim, se fala muito, o meu alimento é sem glúten, ou é sem leite, sem lactose e tal. Isso realmente tem impacto, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, um paciente com acne, quando você vai avaliar a alimentação dele, geralmente é um paciente que tem uma dieta hiperglicêmica, com muito açúcar, e muitas vezes uma dieta com um excesso de laticínio. Né? Então, a gente sabe que todo esse excesso de açúcar, ele acaba piorando o processo inflamatório da acne. Então, assim, tem um impacto direto na pele, sem dúvida nenhuma, e também no processo do envelhecimento. Então, quem ingere mais açúcar, com certeza, envelhece mais rápido. Além também de ter a questão da obesidade, né? E a obesidade também faz mal para a pele de maneira que hoje a gente sabe que a obesidade é um processo inflamatório também, a pessoa mais obesa está mais inflamada. Exatamente. Então tem um impacto na pele também do açúcar, não só diretamente na célula, mas a pessoa mais obesa, a pele fica menos saudável, né, Silvia? Sem dúvida nenhuma. Assim, no intestino é o nosso órgão, o maior órgão imunológico do corpo. Então, assim, por que se fala tanto de probiótico na medicina toda, inclusive na dermatologia? Justamente por isso, que a gente tem que reduzir o processo inflamatório. Excesso de açúcar e outros excessos geram inflamação. E inflamação gera envelhecimento. De alimentos, principalmente, o açúcar é o maior vilão da pele e do envelhecimento. Sem dúvida. Hoje conseguimos elencar 3. Não, com certeza. Com certeza o açúcar é o campeão. A cada 10 pacientes que vão no consultório da doutora Silvia, quantos são fascinados com açúcar? É um vício, né? Na verdade, existe até Por isso que eu tô tocando nessa ferida. Você é de casa, e eu também, eu gosto muito de açúcar e evito ao máximo. E até mudança de hábito, em vez de comer muito, come menos. Em vez de comer todo dia, vai passando pra frente. Apela para um refrigerante zero que dá o gostinho de de eu doce. Acho que o segredo da vida em tudo é equilíbrio. Você precisa deixar de comer doce, não. Né? Se você pudesse zerar, ótimo, mas assim...
Eu sou a favor que o equilíbrio é a melhor saída. Comer um docinho de vez em quando não tem problema. Mas comer todo dia, em toda sobremesa, realmente não dá certo. E como essas pessoas chegam no seu consultório e falam, daí, quando elas se deparam com a buscam uma parte estética, falando de pele, querem algo milagroso que até a medicina algumas vezes pode até oferecer. Mas aí você fala, não, você vai ter que mudar o hábito, você vai ter que diminuir o açúcar. Exatamente. E quais outros alimentos? Essa coisa do laticínio é uma coisa importante, né? Então tem aquelas linhas radicais que cortam completamente qualquer derivados de leite. E laticínio também tem um mito aí, se é inflamatório, se não é, se piora, se não piora. Então, ele é inflamatório, na verdade. E aí, por exemplo, na dermatologia especificamente, existe um trabalho que mostra que a substância que eles usam para desnatar o leite, ela é acnigênica, ela gera acne. Então é uma loucura, porque as pessoas falam assim, não, o problema do leite é a gordura. Não, não é só a gordura. Então o leite desnatado, qual que é o problema do desnatado? A substância que usam para desnatar o leite, ela é inflamatória e também piora a acne. Então assim, a coisa dos laticínios é uma coisa importante, então especialmente quando atendo pacientes com acne, que é uma queixa é uma das queixas mais frequentes no consultório, os laticínios realmente estão entre os principais vilões, com certeza. Então para quem tem acne, fica longe de laticínios. Laticínios envolve queijo, iogurte, o mais longe leite, possível, o mais né? longe O mais possível. longe possível. É isso. Às vezes a gente atende aquele adolescente, né, que tá com aquele rosto cheio de acne, e ele toma 3 leites com Nescau por dia, né, assim, com chocolate. Então, assim, não pode, né? Dá pra tomar lógico que dá, mas não dá pra todo lanche você tomar um leite com achocolatado. Mas tem pessoas que têm maior predisposição para acne. Isso é herança genética? Isso é somente... Boa pergunta. A acne é um processo multifatorial. Então, existe um fator genético. A gente sabe que quando a mãe ou o pai tem acne, aquele filho tem pelo menos 50% de chance de ter acne grave. Né? Então existe um fator genético e existe uma coisa de constituição. Né? Então a acne é um processo que envolve excesso de oleosidade, não só excesso de oleosidade, mas qualidade do sebo. Né? Então nem todo sebo é ruim, mas tem sebo que é ruim e acaba favorecendo a proliferação de bactérias. Quando você fala em sebo, você está querendo dizer exatamente o quê, Silvia? Oleosidade. Da pele mesmo, oleosidade, né? Só para o pessoal entender. É a oleosidade. Que é o normal que as pessoas tenham que uma todo oleosidade. mundo tem e isso é maravilhoso. Né? Só que às vezes a gente tem uma qualidade de óleo da pele ruim, que favorece a proliferação de bactérias, né? E acaba piorando a acne também. E o curioso, pelo menos para mim, por que a acne é espinha? Isso, só dá no rosto. Não. A acne ela pode dar. Dá especialmente nas áreas mais oleosas, né? Então, o rosto é uma região, a parte do colo, do peito e nas costas também. Então, são as regiões mais frequentes. A acne faz parte de um grupo de doenças que a gente chama de doenças do folículo. Então, por exemplo, a gente que tem eu tenho acne no glúteo, por exemplo, que a gente chama tecnicamente de foliculite, mas no fundo não deixa de ser um tipo de acne. E que a fisiopatologia, a origem disso daí é muito parecida. Então, saúde e naturalidade se vê muito pela qualidade da pele. Sem dúvida, sem dúvida. Então, uma pessoa que se alimenta bem, faz atividade física, dorme, se protege, limpa a pele para tirar poluente da pele, então, e se protege do sol. Né? Então o sol, sem dúvida nenhuma, é um dos principais responsáveis aí pelo envelhecimento da pele. Então se a pessoa se alimenta bem, dorme, faz atividade física, não fuma e se protege ao sol, sem dúvida nenhuma, ela ganha uns bons anos a mais. Doutora Silvia, o sol que você citou agora, né? A gente já teve alguns outros episódios aqui. O sol, qual que é a indicação hoje? Qual que o que o dermatologista fala sobre o sol? Pode usar pouquinho, tem que sempre usar protetor no dia a dia para trabalhar, para ir para o trabalho na cidade grande, na praia pode. Qual que é hoje a orientação que um dermatologista daria para a gente entrar nesse sistema do cuidado, do envelhecimento saudável em relação ao sol? Então assim, hoje o sol tem o benefício da vitamina D? Sim, existe o benefício da vitamina D. Mas a gente sabe que para a gente receber a vitamina D que a gente precisa, se eu estiver só com braços ou pernas expostos por 15 minutos sem protetor solar, eu já tenho toda a vitamina D que eu preciso. Do dia ou da semana? Do dia. Importante você ter falado, sem o protetor solar. Com o protetor ele bloqueia e não tem absorção. Exato. Não bloqueia 100%, mas bloqueia. Então, antebraço e pernas descobertos são praticamente suficientes para restabelecer a quantidade necessária de vitamina D Exato, do dia. 15 minutos. 15 minutos. Acontece que existe um consenso publicado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia que eles avaliaram, na verdade, o custo-benefício dessa exposição solar e ver se realmente vale a pena. No consenso,
da Sociedade Brasileira de Dermatologia, eles recomendam a reposição oral de vitamina D e a não exposição ao sol justamente pelo risco de câncer de pele. Com qualquer idade. Com qualquer idade. Isso é interessante. Então assim, no consenso, teoricamente, assim, você não precisa se expor ao sol. Então, tecnicamente, você não precisa e nem deve. Não deveria. Não deveria. Digo, o risco, o custo-benefício não é bom. Exato, não é bom. De preferência, então, é melhor fazer a reposição. Mas isso ninguém faz, né? Ninguém faz, exatamente. Eu não conheço ninguém. Exatamente, assim, o uso de protetor solar a gente recomenda até a partir dos 6 meses de idade. E bastante gente faz, vamos dizer assim. Bastante faz, exatamente. Então, e a coisa do protetor solar? Silvia, você sai aplicando protetor solar no corpo inteiro no dia a dia, braço, perna, isso aqui? Não, eu passo no rosto todos os dias, mas assim, uma área acaba ficando exposta. Né? Então, o rosto, sem dúvida nenhuma, é uma das áreas mais expostas. A gente acaba recebendo ultravioleta o tempo todo, né? Andando na rua, dirigindo no carro, né? Então o filtro, por exemplo, o filme do carro, ele protege contra a ultravioleta B, mas o ultravioleta A, ele passa completamente pelo filme do vidro do carro. Então mesmo com o vidro, você recebe o raio que causam câncer de pele, Exato. Né? E quando você fala em andar com o antebraço e a perna descobertas, então você está sujeito ao câncer de pele naquelas regiões, né? Porque também tem câncer de pele em qualquer parte do corpo, Exato. gente. Isso... Não é só na cabeça, por exemplo, ou no rosto. Exato. E assim, a gente sabe que, na verdade, a nossa exposição, da onde vem o câncer de pele, né? Então, por mais que a exposição na vida adulta, né, vai sendo aditiva e vai se somando e isso aumenta o risco, a gente sabe que a principal fase de proteção da pele e dos danos solares que a gente vê na vida adulta são dos primeiros 17 anos de vida. Olha que interessante. Em relação ao câncer. Em relação ao câncer. Então, a gente sabe que pessoas que nos primeiros 20 anos de vida se protegem mais, o risco de câncer de pele deles diminui muito. Mesmo ele tomando um pouquinho de sol na idade adulta. Mesmo ele tomando um pouco de sol na idade adulta. Olha que interessante. Então, assim, a gente tem que começar a proteger cedo. Então, isso é uma coisa legal, que a nova geração já tem muito mais consciência disso. Né? A nossa geração, imagina, eu me lembro de começar a usar... Isso, eu lembro pra tomar mais sol, isso, né? passar urucum pra ficar bronzeado, enfim, né? E ainda usava aquele fator 4, né? Sim. Que é uma piada, né? Hoje, enfim. Tinha o raito de sol. Raito de sol. Minha mãe passava na cara o raito de sol. Direto do Paraguai, la grande soy yo. É isso. Você não conhece isso? Não, ele é menino, não conhece, mas o raito de sol, então é isso. Então, isso é muito importante. Então, a gente sabe que o sol ele tem um dano acumulativo. Né? E outra coisa, a gente sabe que exposições intensas e pontuais são as mais maléficas. Então, por mais que a gente tenha o dano acumulativo de tomar um pouco todo dia, isso não é bom, quando a gente tem uma exposição intensa, e a nossa geração teve muito isso, de ficar vermelho, descascar, ter insolação, a gente sabe que essas exposições, elas são especificamente muito maléficas. Então é muito maléfico aquela semana que você passa na praia fritando na porque se areia. você descasca... Isso é péssimo, então. Descasca, isso é péssimo. fica vermelho, péssimo. Isso aí, na verdade, para quem não sabe, é aquela quando se você descascou e que você teve uma queimadura, né? Exato. Uma queimadura, sim, superficial, de primeiro grau, mas essa então é muito mais maléfica do que a exposição durante o ano todo, para você ir pro trabalho, andar ali do ponto de ônibus até... As duas coisas são ruins. Sim, as duas são ruins, mas é mais maléfico ainda a exposição aguda. A exposição aguda é terrível. Fritando uma semana. Muita gente me pergunta, né? Mas Silvia, existe um bronzeamento saudável? Eu quero me bronzear de uma forma saudável. Então, pergunta assim, boa do seu paciente. Pergunta boa, pergunta honesta. Então, pergunta honesta. Então, vamos lá. Então, assim, falando medicamente, toda vez que eu tenho um bronzeamento, que eu tenho o processo de pigmentação, né? Então, para isso, qual que é o raio que bronzeia? É o UVA. Né? Que não é o deletério. Não, é o mais deletério. Desculpa, então, é o mais deletério. O UVA, ele penetra 10 vezes mais na pele que o UVB. Então, mesmo que bronzeia, é o mais deletério. É isso. Então, o que é a cama de bronzeamento, de lâmpada, da bronzeamento artificial, que a gente tem pavor, que a gente chama de cama de câncer de pele? Aquilo lá é lâmpada de ultravioleta A puro. E o que acontece? O UVA, ele penetra 10 vezes mais na pele que o UVB, é o principal responsável por envelhecimento, por câncer de pele, e ele é o responsável pelo bronzeamento. Então, por que as pessoas fazem bronzeamento na cama e falam assim, foi tudo bem, eu não me queimei, não fiquei vermelho, porque as pessoas associam o deletério com o vermelho, o que faz mal com o vermelho. E quando, na verdade, a pessoa faz um bronzeamento, ela está recebendo um monte de UVA e é o principal responsável pelo envelhecimento e câncer de pele. E a gente sabe que aquilo é
uma desgraça, né? Aquilo lá tragédia. é uma tragédia. E, na verdade, a pessoa tá lá se bronzeando, né? E eu não sei qual a legislação de hoje, não sei se você pode falar, mas aquilo, a pessoa não, é igual pressão alta, diabetes, a pessoa não sente nada. Não sente Só nada. que aquele tumor de pele, aquele câncer de pele, vai vir alguns anos Exato. depois. Ou piora, sente bem. Sente bem. Desculpa, isso. verdade. É isso. É um golpe isso. mais forte ainda. E aí a gente sabe que toda vez que a gente tem o processo de bronzeamento na pele, a gente tem um dano de DNA, a gente tem dano de material genético na célula, que o corpo se encarrega de restaurar. E aí o que é o câncer de pele? A hora que o corpo não tem mais mecanismo, condições de restaurar aquele dano na célula, no núcleo da célula, no gene da célula, aí é que vem o câncer de pele. Então, peraí, todo bronzeamento, então, teve um dano lá no Todo. cromossomo, lá no DNA. Exatamente. Olha, Ou seja, Lá não no tem DNA. bronzeamento saudável. Não existe bronzeamento saudável. Então, recomendável seria você assim, você pegou cor, algum dano você teve. E seu corpo vai se encarregar de restaurar. Mas vai chegar uma hora que nem sempre consegue. nem sempre consegue, e aí aparece o câncer de pele numa idade mais avançada. Então, só para dar uma sugestão, a gente ainda sabe, né? As mulheres gostam de se bronzear e não deixa, às vezes, de ser uma coisa que faz parte da cultura. Talvez um dia nem seja mais, né, Silvia? Mas talvez a opção melhor sejam aquelas câmeras de jato. De jato, É né? Porque aquele jato autobronzeador. não é raio VA, Isso, nada. é uma tinta, né? É uma tinta, é uma substância que chama de hidroxiacetona que ela muda a cor de uma proteína da superfície da pele. Não tem nada a ver com melanina, que é o pigmento natural. É uma proteína que se chama melanoidina. Não produz célula, nada. Só nada disso. É como pintasse, né? Exatamente. É uma reação química que você muda a cor de uma proteína da superfície da pele. Então, assim, é melhor que uma tinta, porque a tinta sai com banho. Essa demora uns dias. O autobronzeador, Dura assim, o alguns efeito dias. dura aí uns 7 dias, mais ou Que menos. já dá pra ir naquele casamento, Super, na balada. exatamente. Então, assim, esse sim. Então, o autobronzeador é uma coisa 100% saudável. Totalmente aprovado por dermatologista. Exatamente. Então, agora a câmera, que tal o UVB, o VA que a mulher deita lá, Nossa, aquilo não dá. aquilo realmente... Mulher e homem. É. Isso tá em moda. desculpa, eu tô falando E bobagem. bronzeamento na cultura brasileira é bonito. Sinal de saúde. Sinal de saúde, exatamente. Exatamente. E não é. É né? bom a gente levar essa informação pra você de casa e Isso repassar aí. isso. Então, fake Bronzeamento news. artificial ou não faz bem pra saúde, não faz bem pra pele. É Então, o isso. recomendado por dermatologistas é O autobronzeador. o autobronzeador, que são cremes. Exatamente. E só pra você também que tá aí entender, você deve estar falando assim, poxa, mas se a câmera de bronzeamento, essa do UVA, é tão ruim e causa uma possibilidade muito alta de ter um câncer de pele, por que pode fazer? Ué, Então, o cigarro também não é Fala permitido, cigarro, é verdade. né? Outras comidas que fazem mal, porque Então. o Estado ele não tem tempo de resolver tudo da noite pro dia e não é só isso também. Tem toda uma pressão da indústria. Então, o que você precisa ter é informação, que é o diamante da prevenção, Exato. para você ter o seu livre-arbítrio. É Mas a isso aí. legislação hoje, a doutora Então, Silvia, como seria então mais vamos ou lá. menos? Então, o que acontece? Então, Porque eu vejo propaganda. exato. Então, uns anos atrás, não sei se vocês se lembram, que elas foram proibidas por lei. Sim. Estão proibidas as clínicas com cama de bronzeamento artificial. Bom, isso durou por pouco tempo, infelizmente, pelo famoso jeitinho brasileiro. O que acontece? Eles acharam uma brecha, que é o seguinte. Várias doenças dermatológicas são tratadas com cama de ultravioleta. Tanto ultravioleta A como ultravioleta B. Doenças inflamatórias, por exemplo, como psoríase, vitiligo extenso, alguns linfomas cutâneos são tratados com lâmpadas de UVA e UVB. E aí as clínicas conseguiram o quê? Eles disseram que eles tratavam pacientes com doença e por isso que eles precisavam da cama de bronzeamento. Então eles conseguiram existir. Eles conseguiram existir dizendo que estão tratando doenças dermatológicas, mas na verdade estão fazendo bronzeamento. É uma pena, mas é o famoso jeitinho brasileiro. E você tem que saber, não importa se você ficou feliz ou triste, mas você tem que saber que isso vai te fazer mal, com certeza absoluta, uma hora vai chegar a É conta. o preço. Vai chegar É a o conta. preço. Isso vale para cigarro, vale para o vape, vale, como que chama? Os narguiles, né? Mas existe. Faz mal e existe. E é isso. E você pode tem- custar a sua vida, né? Eu tenho irmã de uma paciente minha que faleceu com 28 anos, com melanoma, porque fazia bronzeamento artificial. Doutora Silvia, tá em alta. E acredito que e tem um grande benefício isso. Alimentação saudável, novos hábitos, mas também homeopatia ou manipulados para a pele existe? E se existe, tem bons efeitos? Então, assim, o que é o manipulado, né? Então, são produtos que a gente junta vários ativos com a função de tratar e melhorar a qualidade daquela pele. Bom,
A minha clínica, né, tem 18 anos, faz 22 anos que eu estou na dermatologia. Há 15, 18 anos atrás eu manipulava muito. Né? Por quê? Porque a gente não tinha uma oferta tão grande de produtos industrializados para aquele paciente. Hoje, nossa, em 15 anos foi uma evolução gigantesca. Então eu manipulo muito menos, às vezes manipulo algumas vitaminas, alguns ativos específicos que eu queira associar, mas a gente tem muitos bons produtos prontos que o paciente compra na farmácia para tratar a qualidade e a saúde da pele dele. Então hoje eu manipulo muito menos do que 15 anos atrás. Mas e quando manipula, são alguns tipos de vitaminas, e quais são essas vitaminas e que efeito tem direto na pele e também dentro da saúde da pessoa? Então, por exemplo, eu gosto, então tem as duas coisas que eu mais manipulo. Então, vitaminas para cabelo e unha, né? Então, e a gente enfrentou uma fase muito difícil, então a coisa da queda de cabelo, da alopécia, é uma queixa muito frequente no consultório. Quais vitaminas que são? Então, as principais são biotina, silício orgânico, vitamina C, selênio, zinco. Então essas são as principais, porque são vitaminas muito ligadas justamente na renovação celular e na constituição de pele, cabelo e unha. Então, às vezes as pessoas chegam tomando vitaminas com 30 ativos, mas eu diria que esses 5, sem dúvida nenhuma, são os mais importantes. E às vezes o paciente está com uma deficiência, alimentação ruim, a gente acaba suplementando. E a parte dos probióticos, que é muito interessante. Então a gente tem muitos probióticos bons prontos, mas a gente pode muitas vezes manipular. Então, assim, por exemplo, um probiótico para acne. A gente coloca várias cepas diferentes, né, de probiótico e associa com vitaminas que ajudam na redução da oleosidade. Quando você diz probiótico seria... São bactérias do bem. Ok, tipo dentro do iogurte, por exemplo. Isso, exatamente. Só que para a pele tem algumas cepas que são mais específicas. Enfim, para cada área da medicina, a gente tem cepas diferentes, famílias diferentes de bactérias que têm o benefício. E aí, por exemplo, eu quero fazer uma vitamina junto com probiótico para redução da oleosidade. Então, a gente também associa zinco, vitamina A, niacinamida, que é de uma vitamina do complexo B. Enfim, a gente vai associando com a finalidade que a gente quer. Você comentou da indústria e a evolução da indústria perante a tecnologia que é entregue hoje direto no consumidor, no paciente direto na farmácia. Uhum. Tem alguns produtos que você não, sem dizer marca, claro que essa não é a nossa intenção, mas que você diria que não são tão saudáveis? Que hoje a gente vê na farmácia. Ou poder indicar os mais saudáveis, como o filtro solar é um deles. Mas... sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim, hoje a gente tem uma fase muito séria dos produtos aí dermatológicos, né? Olha, eu acho muita oferta. É muita oferta. Eu acho que o único produto que assim eu não considero sério e que eu falo que o paciente é rasgar dinheiro é produto para celulite. Mulher tem mania de comprar creme para celulite. Gente, celulite é uma das coisas mais complexas do consultório. Tem a ver com má circulação, má alimentação, retenção de líquido, acúmulo de gordura, flacidez de pele. A gente se vira nos 30 no consultório para conseguir melhorar uma celulite com injetável, com tecnologia, com dieta, com exercício. Mas é possível melhorar também. Sem dúvida, sem com dúvida. Tudo isso que você falou. Com tudo isso que eu falei. Lá na Du também trata bastante celulite. Então, tem muito, né? É uma loucura. E a mulher, né, a mulher brasileira, que ela tem gordura no quadril, tem gordura na coxa, assim, tem celulite, né? E assim, não vai ser um creme da farmácia que vai resolver. Então, acho que de todos os cremes da farmácia, o que eu falaria, não gaste dinheiro, sem dúvida nenhuma, é creme para celulite. E o que resolve a celulite, doutora Silvia? É tudo isso junto. Então, começa com bons hábitos, né? Então, alimentação saudável, beber água, não beber refrigerante, nem o zero, porque aí o problema do refrigerante não é só o açúcar. Opa, peraí, então o zero também tem problema diretamente. Tem problema, porque a gente tem edulcorante, emulsificante, um monte de química que isso faz muito mal, né? Então o excesso de refrigerante, então, assim, é terrível para a parte da celulite, mesmo do zero, porque o problema não é só o açúcar, né? Então, essa parte de hábitos, então, assim, comer, fazer exercício, beber água e ter um peso adequado, não adianta querer ter sobrepeso e não ter celulite, né? Então, assim, o primeiro passo é em casa. Só que eu tenho, por exemplo, muitas pacientes famosas, às vezes modelos, que fazem foto de biquíni e tal, e tem celulite. Mesmo magra, saudável, come bem, faz exercício e tem. É isso, e tem. Então, assim... Porque a idade a gente não consegue... Exatamente. Ou a genética também contribui. Genética, sem dúvida nenhuma. Conta muito na celulite também. Conta muito na celulite. E a gente sabe que a celulite, ela está presente em mais de 95% das mulheres. Nos homens também existe, só que com menor
incidência e também o local é diferente, né? Exatamente, por muitos motivos, né? O homem tem menos gordura no quadril e na coxa, o homem tem uma pele mais saudável e a estrutura da gordura é diferente. Peraí, vamos lá. O homem tem uma pele mais saudável? A pele mais saudável não, mais espessa. Ok. Uma pele mais firme, e isso acaba contribuindo. A própria estrutura da gordura, né, a gente tem duas camadas diferentes no tecido gorduroso. A do homem, ela é firme e chata e compacta. Os septos são diferentes, é muito interessante. Se estuda muito hoje, né? Então, hoje se fala muito de lipedema, né? Então, que agora tá uma onda de falar de O lipedema. que é lipedema? Lipedema é isso, é essa alteração metabólica com uma alteração gordurosa e que gera o aspecto de celulite, e muitas vezes não é nem só na coxa e no glúteo, né? Vai pra batata da perna. E aí chega aquela mulher no consultório e fala assim, doutora, mas eu tenho celulite até na batata da perna, porque é uma alteração metabólica e gordurosa tão grande que você acaba tendo o aspecto de colchãozinho até na batata Então, da quando perna. as mulheres falam que o homem emagrece mais fácil, o homem tem um corpo diferente, o homem Tem. Tem, realmente tem. Tem. A pele é uma pele mais firme, então ela envelhece de uma forma um pouco mais lenta. Então, É interessante você falar isso. Já percebi alguns casos, e até pessoas famosas que têm uma exposição pública, ou até familiares e amigos. Uhum. É correto eu afirmar que o homem envelhece lentamente, porém de uma forma contínua, e a mulher demora mais, mas quando começa, ela parece que ela tem um pico de aceleração muito maior. Como Isso. se envelhecesse de uma hora para outra. É Exatamente, isso. em outras palavras. Mas é porque a mulher, ela tem uma influência hormonal muito grande. Então, assim, a menopausa para a mulher A virada da chave. é uma virada da chave importantíssima. Então, o homem tem a andropausa, que é a queda do hormônio masculino, ele também tem. Mas a queda para a mulher menos abrupta no muito, homem, né? exatamente. Ela é muito marcante na mulher. Então, realmente, nessa fase, né, de perimenopausa, é o principal momento que a mulher tem que começar a se cuidar mais, porque assim, realmente a queda é grande quando o processo começa. Isso é fato. Doutora Silvia, você falou de alimentação, falou das bactérias do bem, adorei esse negócio de bactérias do bem, do sol e o exercício físico nessa situação toda aí do cuidar da pele, de entrar, acho que entra muito nesse nosso tema que é o envelhecimento saudável sem procurar fórmulas mágicas, né? É isso. Como que o exercício, você tem alguma relação direta? Então, o exercício tem uma relação direta com a parte hormonal e inclusive com a parte oxidativa. Então, a gente sabe que o estresse oxidativo, o dano celular, ele é menor na pessoa que faz atividade física com regularidade. E aí também hoje a gente enfrenta um outro extremo, que são pessoas que estão com estresse oxidativo muito grande por excesso de exercício, né? Então, é fato, vocês já devem ter observado. Então, por exemplo, você vê um maratonista, né? Então, um maratonista, ele pode estar muito bem fisicamente, magro, com musculatura e tudo, mas se você olhar para o rosto dele, sim, é um já rosto percebi. muito mais envelhecido, né? Porque é o outro extremo. Então, assim, você passa do controle oxidativo da atividade física normal para um excesso de produção de radicais livres, de processo oxidativo que aceleram o processo do envelhecimento. Hoje se estuda, inclusive, o que se chama dos super-humanos, porque tem pessoas que realmente estão preparadas e não sofrem tanto com esse excesso de exercício. Mas o ser humano da média, o regular, o normal, é uma pessoa que se fizer excesso de exercício em atividades, em níveis muito grandes, então eu não falo de correr 10 quilômetros ou até correr meia maratona, mas muitas pessoas, a partir do momento que começam a chegar no polo do extremo, muitas vezes de uma maratona, tem o preço a pagar em relação a isso. E aproveitando esse momento, daí também você tem hoje, a gente já discutiu aqui em outros podcasts e teremos outros, sobre uma coisa que tem acontecido muito hoje, que é o uso de anabolizantes. Né? O que a gente vê é a pessoa que usa, também a pele sofre muito. Nossa, né? Então você vê aí atletas entre várias aspas, vai. Porque a gente sabe que tem os esportes também, entre aspas, que permitem fisiculturismo, Mr. Olímpia. Então você vê que essas peles são bem castigadas também. Como é que é isso? Você sabe que eu fico assustada porque antes a gente via essas consequências para o corpo, para a pele, para cabelo, em fisiculturista, em pessoas que realmente faziam uma reposição com um objetivo específico. Hoje a gente enfrenta uma loucura que, assim, é muito difícil uma mulher que não chega no consultório com chip hormonal, né? O famoso... Eu falei do homem, tava pensando no homem, mas tem a mulher também que faz chip da beleza. Chip da beleza, então isso é uma loucura. E aí a mulher chega no meu consultório com acne, cheia de pelos,
com a voz grossa e começando a ficar com careca, começando com alopécia. Por quê? Porque tá repondo aquele monte de hormônio masculino que é para ganhar massa muscular, reduzir celulite, melhorar a libido, só que ela tá fazendo com que o cabelo dela caia. Né? Então, assim, isso é uma loucura. Então, assim, eu não sou contra a reposição hormonal, mas, assim, hoje as pessoas estão repondo em casos que não precisa repor. Repor quando realmente precisa. Quando realmente também não precisa, sou contra. exatamente. Mas e a pele em si, o envelhecimento? Adianta também o envelhecimento? Acelera esse envelhecimento? Eu tenho a impressão que sim, né? Porque o que a gente vê desse pessoal... O que você acha, Moisés? Então, o que acontece... Que usa com muita frequência, né? Então, o que a gente vê... Então, assim... Em relação à qualidade da pele, o que a gente vê mais é uma má qualidade da pele, porque fica oleosa, acneica, manchada, mas fica durante ruim. o uso. Durante o uso. Não em todos. Não em todos. Então, Não em assim, todos. muitas vezes a pessoa, como ela faz uma reposição de hormônio e tá tudo bem. Mas eu diria que é muito difícil uma pessoa que não faz uma reposição acima do recomendado, né? Especialmente com os masculinos, né? Então, você pega as pessoas usando muita oxandrolona, anastrozol. Então, assim, não tem como não ter espinha daquele jeito. Mas o que a gente vê é a coisa da... Por exemplo, assim, a gente sabe que, por exemplo, por que o rosto envelhece? Não é só pele, não é só flacidez, não é só falta de sustentação de colágeno. A gente perde osso, a gente perde gordura no rosto. A partir dos 30, a gente tem uma deflação, tem um murchamento de compartimentos de gordura do rosto. E todos esses pacientes que fazem reposição de hormônio, especialmente esses mais masculinizantes, eles têm uma reabsorção de gordura muito mais rápida. E isso dá um aspecto muito mais abatido, né? Por isso que a gente preenche o rosto para repor o coxim gorduroso, né? Então, por que o maratonista também perde tem o rosto tão chupado, tão seco? Porque ele perde muita gordura no rosto. Teve um episódio no podcast, não me recordo qual, que apareceu o Reinaldo Giannichini como se tivesse 20 anos mais novo. Aí ele fala, não fiz mágica, não fiz nenhum procedimento estético, não tenho nada contra, eu faço reposição de colágeno. De colágeno. Isso. Então, reposição de colágeno está dentro dos manipulados? É uma vitamina específica que você compra na farmácia? Vamos lá. Ou cai lá bem, naquele da celulite que você falou, não jogue seu dinheiro fora. Então vamos lá. Então, assim, o falou que a reposição de colágeno, a gente precisa ver como é que foi essa reposição. Então, se é necessário ou não, é tipo uma reposição hormonal, pode fazer mal. Então vamos lá. Bem? Então, assim. É pela boca, injetável, conta tudo. E vamos contar tudo. Então vamos lá. Então vamos falar primeiro de reposição oral, reposição de tomar, de colágeno. Bom, até há uns 5 anos atrás, já teve esse boom do colágeno e todo mundo achava assim, isso aí é bobagem, ficar repondo colágeno e tal. Aí começaram a estudar, estudos científicos, inclusive com biópsia de pele, para ver se realmente vale a pena, se tem alguma mudança a repor colágeno. Primeiro que as pessoas acham que elas tomam colágeno e vai direto para a pele. Isso não é verdade. O colágeno é uma proteína, ela vai ser digerida em vários pedacinhos pequenos, que são os peptídeos, e esses peptídeos vão ser usados pelo seu próprio corpo para construir colágeno novo. Então, hoje já existem inúmeras publicações, né, centenas de publicações que mostram que a reposição oral de colágeno, ela faz sentido e melhora sim a qualidade da pele. Inclusive, tem um estudo muito interessante publicado há pouco tempo, um pouco menos de 2 anos, que eles fizeram um estudo com mulheres menopausadas e uma reposição oral de colágeno durante 1 ano. E fizeram uma biópsia de pele antes do tratamento e depois de 1 ano de reposição oral de colágeno. E eles viram que essas mulheres tiveram uma melhora de espessura e elasticidade da pele de até 1 milímetro. 1 milímetro para a pele é maravilhoso, muita coisa, né? Então, eles viram uma melhora de hidratação e de elasticidade. Então, realmente faz sentido. Obviamente, isso não precisa começar com 20 anos, né? A gente normalmente recomenda não só essa reposição, mas outras coisas a partir dos 30, né? Porque é quando a gente começa a perder 1% ao ano de colágeno na pele, e sendo que na menopausa, nos primeiros 5 anos de menopausa, se a mulher não fizer nenhum tipo de reposição ou de tratamento, ela perde quase 30% das fibras colágenas da pele dela. Então, assim, faz sentido, sim, a reposição oral de colágeno. Mas o que o Giannichini falou que ele fez reposição de colágeno, ele fez um tratamento injetável em consultório com substâncias que a gente chama de bioestimuladores. Localizada a aplicação? Localizada. Então, assim, você pode fazer em rosto, pode fazer em pescoço. Hoje a gente faz muito em corpo para tratar da flacidez de corpo. Então, barriga pós-flacidez, que ficou sobrando pele. Daí não é colágeno, então? Não. O bioestimulador é uma substância injetável que estimula o seu corpo a trabalhar e produzir colágeno novo. Então, é uma reposição de colágeno, mas ela é injetável e é o seu corpo que está trabalhando.
né? Então, isso é uma tendência muito forte na nossa área da dermatologia, que é justamente você, em vez de você ficar inflando o rosto e deformando rostos, você injeta substâncias que são seguras, e tem centenas de trabalho, que estimulam o seu corpo a trabalhar e produzir o seu próprio colágeno. De maneira fisiológica. Fisiológica, daí, então, exatamente. Ficando muito menos deformado. É isso, tanto que... E essas deformações que a gente vê, você falou dos preenchimentos, da perda óssea, da perda de gordura da face, você tem hoje que está em moda também. E também outra coisa, a gente não está criticando nada aqui, né? A gente está só apenas debatendo e entendendo melhor. A harmonização facial. Que você vê aquela pessoa que de uma hora para outra muda tudo, a né? demonização facial, né? Uma tristeza. É isso. Bom, então vamos lá falar. Então, assim, o termo é muito interessante, porque a gente sabe que com o envelhecimento, o rosto vai ficando desarmonioso. Então, o termo é bom, harmonização facial. Só que ele ganhou... É chamativo, né? Exato. Chama muito, dá vontade. Isso. Não, e hoje se fala também de harmonização corporal também, para deixar o glúteo redondo. Então, assim, a gente tem algumas coisas... Bom, mas enfim. Então, o termo é bom. Só que o que acontece? Infelizmente, a nossa área vem sendo muito invadida por outras especialidades. Então, tá todo mundo fazendo harmonização facial. Tema importante da gente discutir aqui. Isso, e muitos não médicos, né? Então, isso é um problema, né? Então, a gente Problemaço. É um problema grave, porque assim, eu fiz 6 anos de medicina, fiz mais 4 anos de dermatologia. As pessoas fazem um curso de harmonização facial num final de semana e na segunda-feira estão injetando as pessoas. Eu já fiz, durante a minha formação, pelo menos 6 cursos de aplicação em peças anatômicas, em cadáver, para a gente estudar anatomia e saber o que está acontecendo. São cursos caríssimos, né? E cada curso que a gente faz, a gente aprende um pouco mais, e a gente não para nunca. Como é que uma pessoa no final de semana vai aprender a fazer uma harmonização facial? Mas isso também tem alguma coisa a ver... caça-níqueis, né? São cursos caça-níqueis. Mas tem regulamentação? Médico, né? Tem alguma regulamentação específica? Então, ou a falta disso abre brechas e portas para outros profissionais? Infelizmente, em 2016, a gente teve o veto da lei do ato médico. E aí a coisa complicou bastante, isso abriu portas para que todas as especialidades e todos os conselhos regulamentassem a aplicação. Então, o Conselho de Odontologia regulamentou que eles podem, o Conselho de Fisioterapia regulamentou, o de farmacêutico, de biomédico, e assim vamos. Então, hoje eles têm respaldo da lei para fazer isso. Né? Então, isso é um problema. Né? Então, hoje, uma das franquias que mais cresce no Brasil são franquias de estética, de aplicação de injetáveis, de toxina botulínica e preenchedor. Sim, verdade. Cada esquina está aparecendo uma propaganda. E as pessoas que estão injetando são pessoas, né, pouco qualificadas. E eu, apesar, né, eu ainda faço cirurgia, opero tumores, essa parte de injetáveis no rosto é uma das áreas de maior responsabilidade que eu faço. Porque são áreas de risco, né? Então, expostas o tempo todo. Expostas, né? Assim, a gente tem artérias no rosto todo, né? Então as pessoas ficam, eu vou fazer uma rinomodelação, vou ficar injetando preenchedor no nariz. As artérias do nariz têm junção, né, anastomose, com artérias oftálmicas, artérias do olho. Então você pode arrebitar o seu nariz com produto e fica cego. E isso não é tão difícil assim, é muito fácil de acontecer. Mas já que a gente tá falando disso, como que a pessoa, você que tá aí, foge disso? Você foge disso procurando lá no seu médico, no seu profissional, se ele tem o registro da especialidade, e isso é muito fácil. No caso de médico, você pode ou na sociedade de especialidade, no caso da dermatologia, como chama a sociedade de dermatologia? Sociedade de Brasileira de Dermatologia, SBD. De Dermatologia, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, isso vale para todo profissional de saúde. Ou também no próprio site do Conselho Regional de cada estado. Então, de São Paulo, vai no CREMESP, coloca o nome do profissional e vai estar lá, além da regularidade do CRM, também o registro da especialidade. O médico sem especialidade, ele pode fazer um preenchimento? Pode. Exato. Mas é isso que você quer? Né? Você vai entregar o seu nariz, né? Vai entregar a sua artéria, o seu nervo da face, que se for lesado não vai ter praticamente mais conserto 100% para uma pessoa qualquer? Não. Procura lá então se a pessoa tem o registro e vá com tranquilidade. E mesmo com as pessoas que têm toda a especialidade, já tem riscos. Exatamente. É o que eu falo, a gente controla o risco, a gente sabe o que está fazendo, a gente conhece aonde estão as artérias da face, quais são as zonas de risco, qual que é o plano, a gente vai colocar produto em cima do osso, no coxinho de gordura, mais superficial na pele. É um processo muito complexo, né? E as pessoas banalizam isso. E aí, quando a gente vê uma história, a pessoa morreu fazendo um procedimento estético, né? Então, a gente sabe que, assim, a mesma artéria... Teve um caso recente, inclusive. Teve, sim, tem exato. sempre, porque isso é o que sai na mídia.
mídia, tem Não. todo dia. É isso. Então teve um caso daquela paciente do Sul que faleceu depois Essa da televisão agora, do SBT, né? que fez um preenchimento de nariz em Sim. Criciúma e morreu, fez um procedimento com um não médico e morreu, porque ela teve uma embolização para a artéria cerebral média. Né? Então, assim, ela teve um AVC depois de um preenchimento. Então, assim, é muita sério? responsabilidade. Então, as pessoas não têm a menor noção. E outra coisa, quando acontece algum erro, um imprevisto, por exemplo, o médico sabe conduzir. Uma pessoa que não é formada, que não tem os 6 anos de medicina, ela tem uma oclusão de um vaso, tem alguma complicação, ela não sabe nem o que fazer. Né? Então, é mais do que isso. Né? Então, acho que assim, todo procedimento tem um risco inerente. Você tem que controlar o risco e saber que se der alguma coisa, vai dar tudo certo, porque você sabe manejar. O não médico não sabe. Né? Então, Sim, não é da área. Não é simplesmente enfiar uma agulha. As pessoas acham que é enfiar uma agulha e injetar produto. Isso é uma loucura, né? Teve um caso que eu ouvi essa semana que eu fiquei chocada, que é um caso que aconteceu aqui em São Paulo. Então, assim, o ácido hialurônico é o que a gente mais usa para preencher o rosto. Famoso. É muito famoso. Muito famoso. Só que o que acontece? A gente tem o ácido hialurônico injetável, que vem numa seringa estéril, que é um produto caro, e a gente tem o hialurônico, que é usado em cosmético, para hidratar a pele. Você passa e hidrata a pele. E tá cheio de creme aí com ácido hialurônico. Passa por fora. Por fora. O que aconteceu? Uma mulher foi no cabeleireiro, a esteticista ofereceu para ela se ela queria injetar ácido hialurônico no rosto. E ela pegou e injetou um ácido hialurônico de um creme no rosto da paciente. De um dermocosmético. Entendeu? Então, um produto que não é estéril e que não é para uso injetável. Porque na cabeça dela, é tudo ácido hialurônico. Sim. Né? Se a paciente der muita sorte, pode ser que ela não tenha uma big infecção. Uma infecção, um abscesso. Leve à morte. Exatamente. Até a morte. Até a morte. No mínimo, uma deformação. É isso. E é isso. E essa semana saiu uma irremediável. notícia também de deformidades de pacientes, né? 4 dentistas que estão sendo presos, caçados, porque deformaram tantas, sei lá quantos rostos. As pessoas estão fazendo não só rinomodelação de injetar nariz, mas estão fazendo rinoplastia, estão operando o nariz. Gente, Meu quantos Deus. plásticos, né? Assim, o plástico ele tem uma formação de 12 anos. no E mínimo. quantos sabem fazer nariz? São poucos. E o pessoal já tá saindo cortando o nariz para deixar mais fino, arrebitar a ponta e tal. E aí é um desastre na certa. Né? Então, assim, eu fico assustada, porque o que a gente enfrenta hoje é uma distorção das profissões, né? Uma distorção. E as pessoas envolvidas por essa sedução, porque o fulano tem sei lá quantos 1000 seguidores no Instagram, e ele fez um curso de final de semana. Então, assim, mexer com o rosto é uma coisa muito séria. Muito Achou séria. lá Para o procedimento saúde, mais para barato. autoestima, para tudo. Para tudo, é o cartão de visita. Então, assim, uma necrose, uma embolização no rosto gera deformidade, perder parte do nariz, perder visão, isso é muito sério. E a gente sabe que o injetável mal feito, ele pode ocasionar isso tudo. Então, quando você achar lá um procedimento mais barato, desconfie. Então, procure aqui isso que eu disse, procurar o registro de especialidade, pessoas que já foram passaram com esse especialista, com essa especialista, para que você não cometa no seu corpo um desastre, né? E depois chega lá para a doutora Silvia consertar ou para o plástico consertar. Mas muitas vezes, necrose, por exemplo, não vai conseguir, não vai ficar nunca mais igual. É isso. Né? Pode até dar um remendo, né? Alguma situação que melhore um pouco, mas a não realidade volta. não volta. Não Vai ficar uma cicatriz. E cada vez mais eu recebo complicações de procedimentos realizados por não médicos, toda semana. Muitos médicos não atendem e falam assim, não, eu não quero nem mexer com isso, não tem nada a ver. Tem isso, né? Tem isso, mas eu atendo, eu acho que se eu puder ajudar o paciente, mas assim, toda semana eu tenho complicação de procedimentos. Nós estamos falando de tratamento de pele, de hábitos saudáveis, alguns tipos de tratamento ou de cosméticos ou até de medicamentos que são possíveis de passar e ter uma melhora significativa ou um atraso do envelhecimento. Mas tem 2 coisas naturais que eu esqueci de comentar, que me veio aqui a lembrança. Água quente e água gelada. Banho quente faz mal para a pele. Banho gelado faz bem para a pele. Para o cabelo, exato. Boa pergunta, excelente. Então vamos lá. Peraí, banho gelado, quente, quem mais se falou depois? Banho gelado quente. Banho gelado e quente. Tá, então assim, para a pele. como eu sempre digo, sempre o equilíbrio, ele pode ser morno, não precisa ser nem muito quente, nem muito frio. Bom, então vamos lá. Vamos falar especificamente do porquê o excesso de água quente faz mal. Por quê? Como eu comentei no início, a nossa pele ela tem um sebo, ela tem uma oleosidade natural que ela é protetora. Inclusive, o próprio sebo da pele está relacionado
com parte da produção de vitamina D. Isso é muito interessante. E é esse sebo da pele que mantém a nossa é um escudo de proteção, né? Então, na pele a gente tem bactérias do bem também, né? E que acabam protegendo, hoje a gente fala de barreira cutânea, né? De microbioma. Então, a gente tem uma série de gorduras naturais na pele que protegem a pele contra agressões externas, e essas bactérias que também ajudam no equilíbrio. Quando a gente toma banho muito quente, a gente remove muita gordura da pele e você acaba afetando a barreira cutânea. Então, vocês já devem ter ouvido falar numa doença de pele que chama dermatite atópica. É como se fosse uma asma na pele. Começa geralmente na infância e a pessoa se coça muito. E qual que é o principal tratamento? O coração do tratamento, hidratante para restaurar a barreira cutânea. Então, para você imaginar da importância que essa barreira tem. Então, toda vez que a gente toma um banho muito quente, a gente está acabando com a barreira cutânea, tirando toda aquela gordura, e isso pode propiciar muitos problemas. Quantas pessoas não saem do banho e falam assim, nossa, eu saio do banho, eu tenho coceira. Provavelmente esse banho está muito quente. Ou, às vezes, com um sabonete inadequado, né? As pessoas têm muita mania de sabonete antisséptico. Eu não vou falar marca, mas aqui as pessoas eu só tomo banho com aquele lá das listrinhas, entendeu? Aquilo lá, ele acaba afetando a barreira cutânea e matando as bactérias do bem. Aquelas do bem morrem também. Então, o que tá achando que tá limpando demais, tirando bem o mal. Tirando o exército de proteção. Exatamente, é que nem usar esponja ou bucha vegetal. A gente não precisa disso, né? O passar a mão é o suficiente. Aonde que a gente precisa de sabonete? Aonde a gente tem muita bactéria, que é axila genital e pés. No resto, não precisa pegar a barra do sabonete e ficar esfregando. O passar a mão, o escorrer ali já é o suficiente. Nem a barra do sabonete? Nem a barra do sabonete. Só a mão com água? O próprio sabonete que escorre sim, do corpo você passa. Mas não precisa passar a bucha, nem a barra do sabonete. É uma leve passada de sabonete. Leve passada. E aí a gente capricha. Isso é extremamente importante. Exato. Aí axila, região genital e pés. A gente tem muita bactéria, por isso que tem odor, né? E aí sim vale a pena a gente tratar. E água gelada, essa moda aí para outros benefícios, mas especificamente para a pele, água gelada tem benefício? Não tem benefício. Se você usar uma água fria, uma água gelada ou uma água morna, não tem problema. Eu sei que você já falou da pele, doutora Silvia, mas e pro cabelo, água quente? Então, é o mesmo raciocínio ou tem alguma coisa diferente? Tem a ver, então a gente acaba ressecando mais a haste do cabelo e a gente acaba afetando também o couro cabeludo. Então, muitas vezes quem usa água muito quente para lavar o cabelo, o couro cabeludo e tal, tem descamação na cabeça. Justamente porque você também está afetando aquela homeostase, aquele equilíbrio daquela região do couro cabeludo. Então acaba afetando sim. E um couro cabeludo não saudável também atrapalha numa haste de cabelo. Exatamente, boa. Porque toda vez que eu tenho, por exemplo, as pessoas, caspa, né, que é uma coisa tão frequente. Então, assim, a água quente, ela piora muito a caspa. Por quê? Porque ela piora a descamação. O que é a caspa? É uma dermatite, é uma inflamação, a gente chama de dermatite seborreica. Toda vez que tem dermatite seborreica, piora a queda do cabelo. Então, é um processo muito complexo. Então, é muito mais importante aí do que a gente imagina. Então, assim, a caspa, obviamente, você tem que muitas vezes tratar com outras coisas, sim. Mas, assim, às vezes uma medida simples de usar uma temperatura de água normal do banho já vai ajudar no seu processo. Isso que eu ia falar. Imagina quanta gente toma um banho pelando, porque existem ainda mais no inverno. Mas então, não pode nem no inverno, certo? Não, pode exatamente. Nunca. No inverno que... Tem que ter esse equilíbrio e tentar tomar o menos quente possível isso, banho. É que nem banho tem gente banheira, que gosta né? muito. Eu tenho pessoas aqui no meu convívio que gostam muito de um banho quente, mas não é quente normal, é quente... Isso. É igual aquele meme que tem, que a mulher liga o chuveiro, quando você vai, o homem entrar... Não consegue nem tipo entrar, vira uma um cinza. vulcão, né? Um vulcão, né? É isso. Mas peraí, continua, você estava falando também da banheira. Da banheira. Também vale a mesma Qual que é o problema da banheira? A banheira, quem entra na banheira, geralmente a banheira é bem quente. Sim. E aí outro problema, relaxante, né? Além disso, o banho de banheira geralmente é mais demorado, porque é gostoso ficar na Fica banheira. lá meia hora, e aí, uma quanto hora. mais tempo, Também vai tirando vai essa cada bactéria vez do tirando bem. mais gordura. Nós falamos de temperatura, mas sauna, tanto úmida quanto seca, faz bem pra pele, não faz bem? Porque parece que limpa os poros, não é? Como que é? Então, dá uma limpada nos poros, mas é muito pouco tempo, né? Que você fica na sauna e não faz sempre, né? Então, a gente não vê muito, afetar muito a pele, não. Isso acaba nem benefício, nem malefício. Efeito relaxante. É um efeito relaxante, é isso. Acaba a pele, às vezes, muitas vezes, saindo até mais macia da sauna, porque no fundo você está estimulando um pouquinho da glândula sebácea, então a hora que você fala assim, nossa, a pele ficou mais macia, mas enfim, mistura um suor ali com uma oleosidade que dá uma sensação de emoliência da pele ficar mais macia. Mas não é isso que vai mudar a saúde da pele, não. Que vai mudar a saúde da pele,
hábitos. Quais são os hábitos? Pode fazer um resumão da melhora da pele e manter uma saúde. Palavras finais sobre Palavras tudo finais. isso que você falou, espetacular, que não precisa ficar em desespero, procurar fórmulas mágicas, milagres. É óbvio que existem doenças da pele, que existem vários recursos que podem ser utilizados sempre que possível, né? Mas em relação ao nosso episódio de hoje, que é falar sobre a parte natural da coisa. Faz um resumão de palavras finais sobre Eu isso. sempre digo assim, que não então a gente tem muitos tratamentos dermatológicos sensacionais para rejuvenescimento, tecnologias injetáveis e tudo, mas de nada adianta você investir nisso tudo se na sua casa tá errado. Você dorme mal, você come mal, não faz atividade física, se enche de açúcar e não usa protetor solar, como que vai envelhecer bem? Então, bons hábitos de sono, alimentação, atividade física e o uso diário do filtro solar, sem dúvida nenhuma, estão no coração da gente envelhecer de uma forma saudável. Sensacional. Moisés aprendeu bastante. Demais. Obrigado, doutora. Muito Obrigada bem. a vocês, um Doutora prazer. Silvia Zimbres, Vocês foi me uma chamem de honra. novo, hein? Vamos chamar assim. Foi uma honra tê-la aqui. Sorte de todos os pacientes que a tem como médica. Obrigado a você que está aí. Obrigado, Moisés. Obrigado, pessoal aí do estúdio. Até a próxima. Pode, doutor. Compartilhe, espalhe saúde. Informação é o diamante da prevenção. Um abraço a todos.